Seja muito bem-vindo ao 16º episódio do podcast de Gestão de Frotas. Para você que não conhece, esse projeto visa trazer conteúdo de qualidade e relevância aqui para a área de gestão de frotas, dicas essenciais, estratégias a serem traçadas para enxugar os custos operacionais. Para quem não me conhece, meu nome é Marley, sou coordenador de marketing aqui da Infleet, e hoje estamos com um convidado muito especial, nosso coordenador aqui de operação, coordenador operacional da Infleet, que é o Ranieri. Se apresente um pouco, Ranieri. Opa, Marley, é um prazer estar aqui, fazer parte desse podcast. E contribuir um pouco, um pouco de conhecimento aí da parte de gestão de frota, falar um pouco sobre o nosso dia a dia. Eu estou na Infleet há 6 meses, eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória até a minha chegada aqui, Eu comecei a trabalhar muito cedo, e aí entrei no curso de administração, fiz o curso de administração aí até o 6º, 7º semestre, surgiu uma oportunidade de um intercâmbio e eu embarquei nessa oportunidade. Graças a Deus abriu assim os meus horizontes, e ao voltar desse intercâmbio eu comecei a trabalhar numa empresa de engenharia, na parte logística ali, que envolvia almoxarifado e tal. E o engraçado é que em todas as minhas experiências profissionais elas se relacionavam um pouco com frota, Todas as empresas que eu trabalhei tinham frotas de veículo. E nessa empresa de engenharia, que era uma empresa de engenharia de construção civil pesada, Então ela tinha um número de caminhões e equipamentos muito grande. E eu via no dia a dia ali como é que funcionava a gestão de frota, o plano de manutenção, como a quantidade de motorista que saía levando equipamento, levando óleo. E nunca tinha enxergado essa parte gerencial, Convivia, mas não prestava atenção, já que trabalhava com outro segmento naquele momento, que era no almoxarifado. Logo em seguida disso aí, eu trabalhei lá durante 6 anos consecutivos. Surgiu uma oportunidade de trabalho para uma empresa do Polo, uma empresa que trabalhava com material asfáltico, e também tinha parte logística de transporte. E eu trabalhava na parte logística de transporte com eles lá. E era tudo muito manual, Era tudo... Eu lembro que tinha até uma máquina que a gente brincava, uma máquina de digitação, que a gente digitava lá algumas informações relativas a abastecimento ou manutenção do veículo. Já tinha computador, impressora, tudo, mas ainda se fazia uma ficha para o veículo dentro de uma pasta sanfonada, que você colocava essas informações lá. E logo após essa saída aí, existia já esse boom de tecnologia. Eu sempre gostei muito de tecnologia e resolvi fazer um curso na área de tecnologia, e eu entrei no curso de rede de computadores. E eu fui trabalhar em uma universidade aqui de Salvador, trabalhei lá durante 7 anos também, 6 anos. E aí a gente teve eu tive uma experiência muito boa lá, com a parte de tecnologia, de implantação de software. Isso me deu uma bagagem muito legal. E aí, antes de entrar na Infleet, eu tive uma última experiência profissional que envolvia uma empresa de mobilidade, uma empresa que trabalha com estacionamento, uma empresa grande, a nível nacional, uma dos maiores do Brasil. E surgiu esse convite para a Infleet, E eu sempre tive vontade de trabalhar numa empresa que tivesse ligada à inovação, que tivesse ligada a uma solução, e que eu fizesse parte disso, que eu contribuísse para essa solução. E hoje eu faço parte do time e contribuo para essa solução. Tô super feliz em estar fazendo parte do time. E esse é um pouquinho, do Ranieri aí, que vocês, nesse bate-papo, a gente vai poder falar, vocês vão poder me conhecer um pouco mais. Eu acho que eu vou poder contribuir um pouco também com as pessoas que estão assistindo, com os gestores de frotas. Perfeito. Pode ser que alguns momentos aqui eu chame Ranieri de Rani, tá? Um apelido aqui carinhoso que a gente chama ele. Então, mas antes de apresentar o tema, eu queria pedir para que você, se você não está inscrito ainda, se inscreva no canal, deixe seu curtir nesse vídeo, comente, sobre como é que tá sendo esse episódio, como tá sendo os outros episódios também, temas que vocês querem que a gente traga aqui nas próximas vezes, A gente tem essa frequência quinzenal aqui de conteúdo. E também compartilhe para um amigo seu que está aí na mesma batalha que você no dia a dia aí da gestão de frotas, tá bom? E antes de ir para a primeira pergunta, que eu quero fazer para o Ranieri, eu queria também ressaltar que a gente tem aqui na descrição o link do nosso grupo, da nossa comunidade do WhatsApp, onde a gente tem como objetivo trazer conteúdos aí de primeira mão, para você, para ficar algo mais fácil, algo mais fluido. Também novidades do setor, dicas também, possíveis eventos que podem estar acontecendo no momento que você, gestor de frotas, pode estar participando, tá bom? O tema de hoje, desse episódio com o nosso querido Rani, ele é gestão de frotas, da operação à estratégia, certo?
E aí a primeira pergunta que eu quero fazer para você, né, Rani? O que é uma gestão estratégica de frotas, né? Qual é o conceito disso? O que a gente precisa fazer nesse sentido de gestão estratégica? Primeiro, para existir uma gestão, a gente tem que ter dados, né? A gente precisa de dados. Então, a empresa, se ela tem um gestor de frota que está ligado à operação, ela precisa ter uma política de frota, correto? Sim. E dentro dessa política de frota, a gente tem que ter a regra do jogo. Qual é a regra do jogo? A regra do jogo o meu condutor ele tem que saber as regras da empresa, né? A política da empresa. E qual é a política da empresa? A política da empresa é não exceder tal velocidade. A política da empresa é abastecer em um posto determinado, né? A gente determina uma marca de posto. É a gasolina, o tipo de combustível que ele vai usar. Sim. Tá associada a esses parâmetros, né? Eu preciso saber, preciso ter informação do meu motorista. Qual a data da habilitação dele, tá vencida, não tá? O documento do veículo tá em dia, né? O motorista precisa saber, é a obrigação dele calibrar os pneus, é a obrigação dele inspecionar o caminhão antes da saída. Então, se o gestor de frota, para fazer essa gestão operacional, ele precisa estar munido de várias informações. E isso faz com que aconteça a gestão, tanto da frota quanto dos motoristas. Perfeito. E é muito importante, né? Eu sempre tenho trazido aí nos últimos episódios, né? Porque quando a gente fala de gestão de frotas, né? A gente, às vezes, fica muito preso à parte da frota em si, né? Nessas duas palavras, né? Não é só sobre entendimento da parte mecânica, na parte de entender caminhões, de entender máquinas e tudo mais. A gente tem uma parte de gestão, né? E a gestão, ela tem justamente todos esses pontos. Entender a regra do jogo, né? A política de frotas, a parte de liderança, né? De treinamento do time. Então, você tem que treinar tanto o seu time de gestão de frotas quanto os motoristas. Então, tem um entendimento muito maior na parte de gestão, né? Que o pessoal ainda não consegue enxergar. Isso, com certeza. Como você falou, a gente tem que inserir o motorista dentro da nossa gestão, né? Às vezes acaba que a gente pensa muito no veículo, na manutenção, no sistema que vai fazer a coleta de dados, no programa que a gente vai usar, no que está acontecendo ali no momento. Mas a gente tem que lembrar que isso tudo passa pelo condutor, pelo motorista. Então, a gente tem que investir também, não só em tecnologia, mas também no condutor, no motorista. Perfeito. E aí, Rani, eu queria já passando para a próxima pergunta, né? Que aí eu queria que você fizesse também um link, né? Entre o que você faz hoje como coordenador operacional e também um gestor operacional de frota, né? Então, eu queria saber o que é que faz um gestor de frotas operacional, né? Então, falando um pouco sobre o meu trabalho, né? Sobre a dinâmica do nosso trabalho, hoje a gente tem cliente no país inteiro, né? A gente tem cliente do extremo sul, no centro-oeste, no norte. Então, a gente está em contato com gestores de frotas de todo o Brasil. A gente rasga o Brasil de lado a lado aí. E aí tem toda uma questão logística também, né? De entrega, que envolvem correios, que envolvem prazos, que envolvem toda uma preparação, toda uma dinâmica para que a gente consiga realizar dentro da nossa operação situações do dia a dia para atender a necessidade do cliente, né? Então, você vende um produto, você precisa que o produto chegue lá para o cliente, que o produto seja instalado, que o cliente esteja satisfeito com esse processo, com o tempo que isso vai acontecer, né? E as coisas hoje estão aceleradas. A gente, hoje com o e-commerce, a gente compra um produto agora de manhã e você chega em casa, o produto já está lá te esperando. Sim. Então, as pessoas estão acostumadas a receber muito rápido, né? Em ter um serviço... É um fator até decisivo, né? É um fator decisivo. Isso quando você vai comprar um produto, você não pesa só o preço, você pesa também a entrega, né? Sim. As pessoas, às vezes, pagam mais caro para ter o produto mais rápido. Exato. Né? Então, faz parte do nosso dia a dia fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível e fazer com que o cliente tenha uma experiência boa com o nosso produto. E eu acho que isso passa também pela operação dos nossos clientes, né? Então, todo mundo que presta um serviço logístico, de transporte, que entrega, que leva pessoas, eles querem fazer isso da melhor forma possível, né? Então, com segurança, com responsabilidade, com economia, né? Então, dentro da operação, a gente tem que entender que o gestor de frota, ele é responsável por isso, por esse processo. Porque para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível. Tá? E aí existem as ferramentas
para auxiliar ele na execução dessas atividades. Perfeito. E aí, dentro dessa parte, né, de operacional, a gente tem que olhar muito para a parte do motorista, né? De como é que a gente pode estar acompanhando ele, né? E tem justamente essas ferramentas que você falou, como a própria telemetria, né? Ela dá informações muito claras como é que está a parte da operação, né, no dia a dia ali. E aí você tem até exemplos, né, que a gente estava conversando aqui. Se você quiser falar também um pouco sobre a parte de telemetria, dessa parte de se o motorista está correndo demais, né? Se ele não está. Pode ficar... Então, eu costumo bater muito na questão da autocorreção, né? Sim. Então, às vezes, o motorista, hoje, com os novos sistemas e com os sistemas, inclusive com o sistema da Infleet, a gente pode ter esse poder de autocorreção. Qual é o poder de autocorreção? É você fazer com que a infração não seja cometida. Uhum. Né? Então, você pode acompanhar ali o seu motorista, ver o modo de condução dele, e a ferramenta... ela também ajuda o motorista, é amiga do motorista. Sim. Então, a gente tem um sistema hoje que a gente instala um rastreador que colhe dados de telemetria e nele a gente coloca um buzzer, que é uma sirene. Então, se o motorista, dentro da política de frota, a gente definiu uma velocidade ou a gente define a velocidade da via permitida, sim, a gente pode fazer aquele controle. E aí, se o motorista ele exceder aquela velocidade, a sirene vai tocar. Uhum. Tá? E vai avisar o motorista que ele está excedendo a política da empresa e até mesmo a política da via, né? Então, inibe ele de cometer aquela infração. Então, você perderia um tempo, às vezes você tem essa informação, recebe um e-mail lá. 2 horas da manhã chega um e-mail, você tá com um condutor na rua e o condutor está excedendo a velocidade, né? Ninguém dormiria mais, né? Com essa informação chegando o tempo todo. Então, a autocorreção faz com que a gente economize tempo. Né? Então, o motorista, ele foi sinalizado ali para ele que ele excedeu a velocidade. Com uma sirene, ele vai diminuir a velocidade. Ele tem esse parâmetro, né? E tem essa informação na mão dele. Então, eu costumo dizer que o motorista, ele não só faz parte do processo, como ele é o processo. Exato. Né? Como ele é o processo. Então, o motorista, ele tem os parâmetros dele, os objetivos dele em levar pessoas ou transportar carga, uhum, e ele tem uma média ali para consumir que a empresa determinou dentro da política de frota. Então, a empresa tem uma média de custo para aquela viagem ali de combustível, de litros por quilômetro, e aí, em algum momento, ele para fazer um abastecimento e ele pode abrir o aplicativo dele lá, do condutor, e ver, a minha média está muito alta, eu estou performando mal nas ladeiras, eu estou fazendo frenagem brusca, eu peguei algum pedaço aqui que eu acabei acelerando demais. Uhum. Então, ele pode se autocorrigir, né, com aquela informação. Então, a plataforma ela vem para ajudar o condutor, né? Ajudar o gestor e ajudar o condutor. Exato. E aí, esse ponto ele é bem importante, né? Porque traz um nível de conscientização do gestor de frotas para o tratamento com esses motoristas, né? Com a operação. É muito importante, né? Que dentro, assim, a gente vê em vários outros setores, né? Por exemplo, de vendas, né? Um vendedor que vende tantos móveis ou tantos produtos, né, unidades de produtos, eles têm uma recompensa por isso, né, um variável por isso, e é muito importante que isso seja introduzido na parte de gestão de frotas, né? Então, o veículo que está ali sempre batendo as metas, né, de média ali, ou de custo, né, o motorista aqui que me trouxe menos custo foi esse aqui, vamos recompensar ele. Isso é muito importante, né, para a parte da operação, desse entendimento. Com certeza. Inclusive, na plataforma da Infleet, a gente tem um ranking, né? O ranking. Você vai ter o ranking lá dos seus motoristas por performance. Então, eu vou ver lá, tal motorista, tantos eventos. Então, como aquele motorista performou, sabe? E é muito importante esse reconhecimento para o motorista, né? É muito importante. Então, a gente não pode só olhar para o que foi feito de negativo, a gente também tem que olhar para o que foi feito de positivo, né? E levar aquele exemplo do positivo. Então, quando você dá uma premiação a alguém que seguiu a regra do jogo, que fez as atividades, conduziu da maneira correta e você premia essa pessoa, você está dando um aviso para as pessoas que cometeram infração ou para as pessoas que não conduziram da maneira correta que eles podem também estar ali em cima no ranking. Depende deles, entendeu? E a ferramenta está aí para auxiliar. Perfeito, perfeito. E outro ponto até que você trouxe aqui, né, que o motorista ele faz parte do processo, né? Isso é um ponto muito importante porque o pessoal ainda não tem 100% de entendimento, né? E até por isso que a gente bate tanto na tecla de condução do motorista, de olhar para o modo de condução do motorista, né? E que às vezes até a gente tem alguns comentários que acham que a gente está querendo estar de contra com o pessoal que está na estrada, né? E aí a gente traz muito isso por conta de até um dado, né, de pesquisa feito pela Petrobras,
no qual ele indica, né, que 76% dos custos operacionais de uma frota é de responsabilidade de um motorista. Ou seja, não é necessariamente ele que gasta tudo, mas o fato de ele estar conduzindo aquela máquina, aquele veículo, aquele ativo, faz com que ele se torne responsável por tudo isso, né? Então é muito importante que a gente olhe com clareza e com muitos dados, né, toda a operação no que tange a motorista, modo de condução. É por isso que a gente sempre bate muito na tecla de telemetria e acompanhamento desses dados. Então, nem tudo está ao alcance dos sistemas de telemetria, né? Exato. Então, existem dados e variáveis que você só vai ter através do seu motorista. E para ele te informar isso, ele tem que estar bem capacitado, tem que estar bem treinado. Ele não pode deixar nada passar. Então, é um conjunto, a ferramenta de gestão de frota, a ferramenta de telemetria, ela anda em paralelo com o investimento no condutor, no motorista, em quem está na estrada no dia a dia, em quem conhece a estrada, em quem sabe que passa ali todo dia, que sabe onde está o buraco. Entendeu? Que sabe o custo, fazer com que o motorista entenda o custo de 2 pneus estourados. A gente sabe o valor hoje de um pneu. O pneu custa o valor de um computador, de um celular, né, de um smartphone. Então é um custo altíssimo. Então você vai, um motorista engajado com a empresa, um motorista que entende a política de frota, que entende a regra do jogo, ele vai fazer o papel dele. Sim. Sabe? Ele vai fazer o papel dele. Então é muito importante a gente investir sim em tecnologia. Né? Existe tecnologia de ponta, existe tecnologia que traz dados, a gente tem que saber interpretar esses dados e usar esses dados ao nosso favor, a favor do gestor de frota e a favor do motorista. E o motorista tem acesso, através da plataforma Infleet, eu gosto sempre de dar exemplo, né, da nossa plataforma, o motorista tem acesso aos dados dele, ao modo de condução dele. Isso não está na mão só do gestor de frota. Ele sabe, ele trabalha, a gente trabalha para que o motorista corrija imediatamente o que está de errado. Sim. Então, a informação ela tem que ser compartilhada, não pode ficar concentrada. Perfeito. E até quando a gente fala de plataforma Infleet, né, não necessariamente a Infleet, né, mas qualquer tipo de plataforma, qualquer tipo de tecnologia Isso. que pode te ajudar aí a você observar esse campo, né, de aproximação aí com o motorista e tudo mais. É bem importante esse ponto. Inclusive, Rani, eu queria até falar sobre o ponto que a gente tinha até conversado anteriormente, sobre o tratamento humanizado, né? Para a gente estreitar relações, o nível de satisfação com o motorista, que ele é bem importante, né? Não é só a gente capacitar ou trazer também máquina, assim, faz parte, né? Tipo, a gente ter bons veículos, né? Com manutenção preventiva em dia, para ele não sofrer riscos, né? Na pista, né? Mas é bom também ter um tratamento humanizado com eles, né? Pra entender, como é que tá seu nível de satisfação, o que a gente pode fazer por você. Porque tem muitas coisas, né, que o sistema ele não pega, né? Então a gente tem exemplos como o pneu furado, né? E que, assim, o sistema não vai avisar. Isso, um esguichador de água, né? Com problema, um limpador de para-brisa. Só quem sabe a dificuldade de você conduzir um veículo numa chuva sem um limpador de para-brisa é o condutor, né? Exato. É o motorista que está no dia a dia. Então, o motorista que ele não está engajado, que ele não está vivendo a política ali de frota, não está seguindo a regra do jogo, ele pode deixar alguma coisa passar e isso pode trazer um prejuízo financeiro. E fora, tirando o prejuízo financeiro, a gente vê também o ser humano, né? Do condutor ali. Sim. Então, colocar em risco a vida de outras pessoas e a própria vida do motorista, né? Porque a gente sabe que tem um condutor ali por trás, mas tem o nome da empresa também, né? Quando acontece algum acidente, a pessoa pega a bandeira, a marca da empresa e vai processar a empresa. Então, a gente enxerga que o motorista ele tem que entender que ele está representando ali uma marca, uma identidade, a filosofia de uma empresa, que ele tem que ter responsabilidade, né? E isso passa também por uma responsabilidade da empresa com o condutor, que é ter esse olhar clínico com o meu condutor, né? Exato. Então, o meu condutor, qual é a rota que ele está fazendo, qual é a carga de trabalho, quantos dias ele está dirigindo, como é que tá o meu condutor? A gente tem hoje tecnologia de câmera de sensor de fadiga, né? Que o motorista, a gente instala uma câmera lá e a gente tem os dados imediatos. Então, se o motorista ele está piscando, ele está dando sinais de que está com sono, a câmera avisa. Autocorreção, a câmera avisa pro motorista. Sim. Por favor, encostar, não dirija com sono. Pegou o celular, por favor, não usar o celular enquanto está dirigindo. Então, já existe tecnologia para quase tudo, mas o motorista, ele nunca vai deixar de ser o protagonista. Exato. Nunca vai deixar de ser o protagonista, tá? Ele sempre tem que ser... a gente sempre tem que ter um olhar especial, o gestor sempre tem que ter um olhar especial pro humano.
para o condutor, porque ele faz toda a diferença e se ele deixar alguma coisa passar, com certeza o prejuízo financeiro, material e até mesmo humano pode ser muito grande. Inclusive, né, nesse sentido, né, quando o veículo ele tá na pista, né, com o motorista, a gente tem 4 coisas muito valiosas, né? Primeiro, a vida, né, do Principal, né? O principal, né? E aí nós temos outros três, né, que é a carga, né, que pode ser perdida, pode ser por algum problema. Temos o próprio ativo, né, o veículo, que a gente sabe que é caríssimo, um caminhão desse, extremamente caro. E a marca, né, o quanto isso representa para a marca se acontecer algum acidente ou qualquer coisa do tipo, né, alguma insatisfação com o cliente final pode acontecer. Então é bem importante a gente ter esse olhar clínico, né, para para a operação mesmo, né, quando o veículo está na pista. A gente não pode deixar margem para erros, né? Exato. Principalmente para erros graves. Exato. Então, toda vez que a gente entrega um equipamento de valor, às vezes milionário, você entrega uma carreta, chega perto de R$1 milhão, né? Sim. Uma carreta com uma carga. Então, eu costumo dar exemplo de valor, mas nunca menosprezando o valor da vida, que é o principal, que não tem valor, né? Que é algo imensurável. Agora, tem que ter responsabilidade. Tanto o gestor de frota quanto o motorista, todo mundo faz parte do processo. E não existe um mais importante ou menos importante. Tudo é importante dentro do processo. Perfeito. Essa pergunta foi até se alongou um pouco mais, né, nessa parte de o que faz um gestor operacional, porque é uma parte muito importante, né, para a gente observar. Mas agora que a gente já falou bastante o que faz um gestor operacional, que não deve ser feito na operação da frota, né? O que você acha que não deve ser feito de jeito nenhum? Se omitir dados, se omitir informações, sabe? Às vezes, no dia a dia, muita gente vai dizer, tem coisas que eu não levo muito em consideração, tem informações, o motorista trabalha comigo há 10 anos e ele cometeu 2 infrações, eu não vou levar isso muito em consideração, você está cometendo um erro, tá? Você está cometendo um grave erro, porque como a gente falou anteriormente, dentro do processo, todo detalhe é importante. Sim. Então, se omitir algo de errado que está acontecendo, é algo grave. Tá? Não escutar os motoristas, não escutar as pessoas que fazem parte do processo, acho que eu tenho certeza que é algo que não deve ser feito dentro da gestão, dentro da operação. Perfeito, né? Realmente não olhar, né, a parte que é... Hoje tudo são dados, né? Não necessariamente só números, mas informações que vêm de vários diversos lugares, né? Do motorista ou de pessoas que trabalham em outras empresas, né, que estão na gestão de frotas, que é o chamado benchmarking, né? Essa conversa é muito importante que a gente olhe, porque tem muita coisa importante em jogo, né? Ia falar dinheiro, mas não é dinheiro, né? Tem muita coisa em jogo, o nome do próprio gestor, né? Porque se ele é um bom gestor de frota, ele vai crescer, inevitavelmente. A gente tem a parte financeira, a gente tem a parte também da pessoa, assim, né? Do time que ele comanda. Então é bem importante mesmo que ele não se omita a dados, né, informações e a conhecimento. Acho que de forma geral, como um todo, né? Com certeza, bem com importante. certeza. E aí, Rani, eu queria saber, né? A gente falou muito sobre dados agora, eu queria até... Assim, pode até ser que pode pular essa pergunta, né? Que ela te perguntando se é uma habilidade-chave ter essa parte da gestão de dados, né, na operação. Sim, de suma importância. E sempre foi. Não é agora, com a tecnologia mais avançada, que é. Mas o dado, a informação, ela ajuda a tomar as decisões. Sem informação, você tomar... É como eu fechar o seu olho e mandar você atravessar a rua. Você não sabe se o sinal está aberto ou fechado. Se tá vindo o carro? Se tá vindo o carro, se não tá vindo, qual é a condição, se você tá na faixa ou não. Então, se você não leva em consideração os dados, as informações, você tá de olho fechado. E de olho fechado, pode ter certeza que você vai passar por muitas dificuldades. Então, ter os dados, analisar os dados, tirar daqueles dados o que é mais importante. Porque hoje a gente tem muita informação, né? Sim. A gente tem informações no detalhe. Mas a gente tem que levar em consideração as informações importantes, as relevantes. A gente tem que criar um filtro, sabe? A gente hoje, os sistemas, eles dão muita informação para o gestor de frota. Se você for... Eu estava assistindo um congresso agora sobre gestão de frota e a maioria dos gestores, eles estavam até questionando. Pô, às vezes a gente se confunde. Sim. Porque é tanta informação que... E a gente tem que aprender a lidar com essas informações, criar os filtros. O que é importante para a minha operação? Então, a gente tem empresa que oferece todo tipo de serviço.
não é porque oferece todo tipo de serviço que eu vou querer para o meu negócio. Eu vou olhar o que se encaixa no meu negócio, né? Então, eu acho que você saber administrar as informações é muito importante e ter elas como seu aliado, né? Informação como seu aliado no dia a dia, na gestão de frota. Perfeito. É muito importante até que nessa parte de estratégia, né, que a gente coloque objetivos chaves, né? Por exemplo, nessa operação a gente quer o quê? A gente quer diminuir o custo da frota, operacional da frota. Então, quais indicadores a gente deve observar a partir desse objetivo, né? Então, a gente deve ver a partir de combustível, quanto é gasto, né? Combustível hoje, enfim. E aí, é muito importante que a gente tenha justamente esse filtro para a gente saber quais principais dados a gente deve observar. E aí eu queria saber, Ranieri, de você, assim, hoje, pela sua experiência, pelo que você tem de contato, né, com a parte operacional da Inflit, os clientes da Inflit, quais são os principais dados hoje, né, que a gente deve ter de olhar na operação? Então, para o gestor de frota, hoje, as empresas, elas sempre buscam economia, né? Redução nos custos. A gente sabe que o custo de uma frota, eu não tenho um percentual aqui, mas o custo efetivo gasto por litro, por quilômetro por litro, é o indicador principal, né? Sim. É o que A autonomia. A autonomia é o que o índice aí que está lá, tá em primeiro colocado, né? Então depois a gente vem para a questão da segurança, né? Também que é importante, então acho que estão juntos ali. Então a economia e a segurança, eu colocaria até segurança em primeiro lugar e depois a economia de custo, aí envolve a parte de manutenção dos veículos, ter tudo isso bem alinhado. Eu acho que são os 3 pontos principais da operação, do que hoje o gestor de frota que usa a nossa plataforma busca. Então, se você pegar lá, o que eles mais acessam, dentro da plataforma estão esses 3 indicadores. Segurança, né? Principalmente porque um acidente, né, ele vai causar muito custo, né, para a empresa, né? A gente tem a questão da vida, né? E a gente pode ter uma indenização, né? Isso. E o desgaste também, né? Ninguém quer passar por uma situação dessa. Ninguém... O tempo, o gasto. Nem o motorista, nem a empresa quer passar por uma situação dessa. Então, eu acho que a plataforma existe para também dar segurança. Então, toda vez que você vê que a gente conversa e fala sobre a plataforma, é sobre modo de condução, é sobre alertar o motorista, é sobre corrigir o motorista antes que o acidente ocorra. Porque não adianta também a gente ter os dados depois para conversar, ele excedeu a velocidade, ele estava a 140 km por hora, eu tenho aqui, está tudo documentado. Essa informação não vai servir. Vai servir só para julgar e condenar alguém. Exato. Mas para mudar o que aconteceu, não vai mudar. Então, a informação ela tem que ser usada na prevenção. Então, hoje... você que quer prevenir um acidente, você que quer prevenir um modo de condução agressivo na estrada, você pode sim buscar uma plataforma que vai te dar esses dados e vai fazer com que você, gestor de frota, tenha segurança ao entregar um veículo a um condutor. Perfeito. E aí você falou muito sobre prevenção agora, né? O ponto muito importante é que é a manutenção preventiva, né? O quão importante é ela para o processo. A gente sabe que pegar um veículo, né, para fazer uma manutenção corretiva, ela traz muito custo. Primeiro que a operação ela para, né? O veículo ele é tirado no meio ali da operação e a gente sabe que, como a gente pode fazer até um link, né, com a própria indústria, né? Se a gente pega a Ambev e ela tem uma peça lá que quebrou, que ela é muito cara, o pessoal não pensa nem 2 vezes em estar colocando no lugar, porque sabe que se a operação ficar parada 1 hora, é muito dinheiro ali, né, indo pro ralo. Né? Então é muito importante que a gente tenha essa manutenção preventiva, né? Não, com certeza. Hoje, se você tem um planejamento, né, com relação à manutenção preventiva, pode ter certeza que as vantagens são inúmeras. Se você tem um controle sobre a sua frota, se você tem um controle sobre a manutenção, se você tem um sistema que te dá ali... o nosso sistema, ele entrega lá, te avisa, tal veículo, faltando tantos quilômetros, já está no tempo da manutenção, já faz tanto tempo que você fez a manutenção, o que foi que você fez. Sim. Então, você ter essa informação, o gestor de frota ter essa informação, imagine que você está na sala, né, lá, cheio de problema, com 5 carros na oficina. Você é o gestor de frota, você está com 5 carros na oficina, você está com um motorista te ligando que está com um problema na estrada, está com um carro parado por algum motivo na polícia rodoviária, e aí entra um gerente, pede uma informação, eu quero saber o veículo onde está, me diz aí o Renavan dele e qual é a empresa qual é a carga que ele está levando agora. Então, para o gestor de frota, ele
colher todas essas informações rodeado de todos esses problemas é difícil, né, lidar com isso. Então, uma plataforma te ajuda por isso. Ela concentra as informações. Ela concentra as informações de abastecimento, ela concentra as informações de manutenção, ela concentra as informações do veículo, ou seja, o Renavan do veículo, né? Então, você tem isso tudo de maneira rápida. Você vai lá, tira um relatório do veículo ali, tem todas as informações, você entrega e aquilo já não é mais um problema para você e você vai cuidar do que realmente precisa da sua atenção física, né? É de você estar lá perto, olhando, acompanhando. Então, esses sistemas de telemetria e esses sistemas integradores servem para isso. Perfeito. E até, assim, voltando até a parte da... Você falou algumas coisinhas aí que me trouxe um insight, né? Que é justamente o que a gente discutiu no primeiro episódio do podcast do Gestor de Frotas, com até o nosso Vitor Cavalcante, né? Nosso CEO aqui da empresa, que é justamente o cruzamento dos dados, né? A gente tem, por exemplo, muitas empresas, muitas soluções que tratam ali da parte de rastreamento, né? Da telemetria como uma vertical. E temos outras soluções que tratam ali da parte de abastecimento, de cartão de abastecimento. Mas elas não se conversam, né? Então a Infleet, né, ou qualquer tipo de outra ferramenta que faça esse cruzamento de dados, né, para ele entender a autonomia do veículo, né, de forma de tempo real, e ele ter todos esses dados é muito importante, né? Então a partir do momento que a gente pega dados aqui de distância percorrida, né, do rastreamento, da telemetria que ele faz essa coleta e também os dados que a gente tem de abastecimento e consumo, a gente consegue fazer essa autonomia, né? E traz essa clareza para o gestor de frotas. Um outro ponto também que eu queria até trazer é que em todas essas falas, né, é bem importante que você sempre traz uma ferramenta, né? A ideia é do uso da ferramenta. Então, para você que está aí ouvindo a gente, acho que já se tornou bem claro para você, né, que a operação sem ferramenta, você está cego, né? Não, com certeza. Se você não tem uma ferramenta hoje, se quer uma planilha, né? Tem gente que tem empresa que não tem nenhuma planilha, né? Que não tem controle algum. Exato. E tem que ter o controle para você gerir qualquer coisa, qualquer negócio. Para existir gestão, tem que existir controle, tem que existir dados, tem que estar mapeado, tá? Eu tenho que saber quantos veículos eu tenho, qual é a idade média da minha frota, tá? Sabe qual é a autonomia do meu veículo, aquele veículo ali, qual é o tempo de uso que eu tenho dele ainda, quando é que eu pretendo vender aquele veículo, sabe? Quanto aquele veículo tem de custo para mim anual. A gente tem que ter essas informações, é importante essas informações. Às vezes no dia a dia a gente deixa passar, né? O gestor de frota deixa passar. Mas é muito importante para quem tem um planejamento, para quem quer crescer e quem quer gerenciar custos, é importante a informação, tá? E a informação na plataforma, numa plataforma integradora como é a da Infleet, faz toda a diferença. Você tem a informação na palma da mão, no seu celular, você tem a informação de forma rápida, intuitiva, sabe? É excelente. É excelente. Eu faço uso do produto, né? Eu tenho no meu veículo, não sou frotista. E eu vejo que faz a diferença para mim, né? Eu uso o produto, faz a diferença no meu dia a dia. Eu nunca tinha parado para mapear o quanto eu gasto de combustível no mês. Às vezes você fazia uma estimativa no cartão de crédito, né? Sim. E aí hoje eu consigo mapear lá e eu vejo, eu gasto combustível muito às terças e quintas porque eu faço tal e tal roteiro, pego tal e tal engarrafamento. Esse mês eu tive um custo maior. Por que eu tive um custo maior? Foi o custo da gasolina que elevou, é o meu veículo que está precisando fazer uma manutenção. Então, dá para mim, que sou dono de um veículo só, uma visão, um panorama do que está acontecendo com o meu veículo, tá? E de como eu estou dirigindo, sabe? Será que eu estou dirigindo da maneira correta? Então, imagine para o gestor de frota, né? Tem aí 100, 200, 300 mil veículos na rua e precisa ter essa informação de forma consolidada, em relatórios. E a nossa plataforma integra isso. Eu acho importante hoje se investir em tecnologia. E eu percebo que as empresas elas vêm investindo sim em tecnologia. E, junto a isso, a gente também tem investimento com capacitação e treinamento para a pessoa que vai usar a tecnologia. Então, não adianta você comprar um veículo de R$1 milhão, uma carreta de R$1 milhão, fazer o transporte de uma carga milionária e não treinar a pessoa que vai estar conduzindo aquele veículo, sabe? Não passar para ela a importância daquele equipamento, daquela carga, para a empresa, para o cliente e para o próprio condutor. Perfeito. Você trouxe até um ponto aí, né, que você fala sobre empresas de 100, 200 veículos, mas empresas que também bem pequenas, né, digamos assim, de 8, 10 veículos que acham que não tem
tanto valor assim estar utilizando ferramentas, mas são as principais as que mais Tem impacto. têm impacto, né? Sofrem um impacto. Isso. Eu costumo dizer, a gente até estava batendo papo antes, né? Aham. Que existem vários gestores de frotas, que não sabem que são gestores de frota. Perfeito. Então você que tem um pequeno negócio, né? Que tem 5, 6, 7 veículos e que na finalidade não é um frotista ou um gestor de Sim. frota, uma plataforma dessa faz toda a diferença para você, sabe? Você não sabe ainda, mas você é um gestor de frota, você tem 10 veículos. Então você tem que ter os dados do seu veículo, sabe? Você tem que saber o que o seu veículo está fazendo, qual o consumo dele, o quanto você gasta com manutenção. Sim. Então, às vezes, no dia a dia do negócio, o meu negócio fim não é a frota, Sim. mas é um meio para que se realize, Aham. né? Para que se realize um serviço que eu presto, ou um produto que eu vendo e eu mesmo entrego. Então, você é um gestor de frota e você é um investimento que você está fazendo, um investimento para economizar. Porque se você pegar aí, a gente tem vários cases de sucesso, mas existem clientes, né, que têm o nosso produto, que após utilizar o nosso produto, ele consegue pagar o produto, ter todas as informações Uhum. e com a redução do custo é maior do que o valor que ele paga mensal Exato. para usar a ferramenta. Então, é um investimento que te traz retorno a curto prazo. Sim. E te dá informação, te dá dado. Exato. Né? Hoje, o dado é muito valioso. Então, você ter a informação, às vezes, vale mais do que você ter o valor em mão. E esse é um ponto muito, muito importante que você trouxe, né? Das pessoas que não sabem que são gestores de frotas, né? De fato, acontece muito isso hoje. Tanto que até um dado, né? Que o Yuri da Max Frota, um episódio que a gente teve aqui, ele trouxe um dado que 80% dos gestores de frotas hoje em dia caíram de paraquedas no cargo, né? Então, imagine, né, as pessoas que hoje ainda fazem a gestão de frotas, mas não sabem nem que existe esse conceito de gestão de frota. Acho que é só realmente, sei lá, logística. Acho que é a logística como um todo, né? Não deixa de ser, é uma perna da logística, mas a gente sabe o quão estudado deve ser a parte de gestão de frotas. Com certeza. Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que é um processo que pode ser melhorado continuamente, né? Então, os veículos, eles vêm evoluindo, tem a parte elétrica, tem a parte verde, a intenção da plataforma não é só a redução de custo, também a gente envolve o meio ambiente nisso, a emissão de gases. Então, quando você contrata uma plataforma dessa, você está ajudando a sua empresa e você está ajudando o meio ambiente, tá? Com emissão de gases, com a condução segura, você está fazendo parte de um processo para a sociedade inteira, né? Exato. Então, um motorista que é consciente, tem a consciência na estrada, ele evita acidentes, sabe? Sim. O modo de condução dele faz a diferença nas rodovias. A gente sabe que o Brasil é um país de logística de asfáltica, né? Sim. São rodovias, a gente... Rodar rodoviário. totalmente rodoviário. Então a gente tem muita gente aí, muita carga rodando e cortando o Brasil, de norte a sul. E essa consciência do motorista, essa consciência do gestor de frota é muito importante, tá? Um verde é algo assim que a gente não pode deixar para trás, sabe? Tem que estar junto ali com a segurança e com a economia. Show. Esse viés de sustentabilidade, né, é muito importante, né? Essa roupagem verde, né, nas empresas, ela já é um diferencial competitivo hoje, que hoje cada vez mais as pessoas têm entendido, né, essa parte de sustentabilidade, né, de mundo verde, de redução de impactos, né, redução de emissões de gases poluentes, com mais importância, né, no dia a dia. Então, para finalizar aqui, né, já estamos chegando aqui no final do nosso episódio, né, para não nos prolongarmos muito, eu queria que você me desse alguma dica, Rani, para o pessoal aí que está assistindo, alguma mensagem, né, só para a gente finalizar aqui rapidinho. A dica a gente tem muito material, eu posso até... Puxando aqui, né, para o nosso lado, para a Infleet, a gente tem o nosso site lá, que tem muita informação. A gente tem um canal no YouTube. Você que tem dúvida, que nem se enxergava ainda como gestor de frota, você pode ir lá e dar uma olhada nos nossos vídeos. A gente tem muito conteúdo legal na internet hoje. Tem muito conteúdo bom com relação à gestão de frota. Vai lá, dá uma olhada, entra no site, sabe? Pesquisa. A solução, não só a nossa solução, mas outras soluções que existem no mercado, pode estar dentro do que você precisa hoje e nem sabia que existia. Então, quer economizar, quer ter os dados na mão, quer fazer uma gestão diferenciada, sabe? Quer entregar ao seu motorista
a autonomia dele ter esse poder de autocorreção, né, de instalar um sistema no veículo que o motorista pode se autocorrigir, é muito importante. Então, a dica que eu deixo para o gestor de frota é que ele não deixe de lado o conhecimento, tá? Esse conhecimento da gestão de frota. Perfeito. Então, pessoal, finalizamos aqui o nosso 16º episódio, né? Sempre bom a gente ressaltar para você se inscrever no canal, deixar seu curtir, comentar, né, os próximos temas que a gente pode estar trazendo aqui, compartilhar com seus amigos aí do setor. Eu queria agradecer muito a presença de Ranieri aqui nesse episódio, foi um episódio muito bom, a gente falou muito dessa parte operacional, dessa parte prática, né? Eu queria agradecer a sua presença, Ranieri, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Marley, eu fico muito feliz de fazer parte desse podcast. É muito bom estar aqui com você e poder estar discutindo, batendo papo e aprendendo muito, né? Toda discussão traz aprendizagens. Perfeito. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.